Muito bem, gente. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter um bate-papo. Espero que seja um bate-papo rápido, não é uma coisa muito. Espero que não seja muito demorado, até porque eu acho que não é um assunto tão interessante assim, né? A reforma tributária, para que a gente entenda o que que é a reforma tributária, qual é o impacto que isso vai ter nos negócios e, e é importante entender que a reforma tributária que passou recentemente no Congresso, após muitos e muitos anos de debates, ela não é reforma tributária completa, é o que a gente chama de reforma tributária do consumo, porque, na verdade, ela só mexeu nesse momento, nessa fase, né, nos impostos sobre o consumo. Existem outros impostos que não foram alterados, por exemplo, imposto de renda, contribuição social sobre lucro líquido, que é um tributo também que não foi alterado, mas os impostos sobre consumo são os impostos que foram alterados. E como os nossos clientes, os clientes da Solaris TI, são clientes que trabalham principalmente no comércio de produtos e serviços, né? Automaticamente nós estamos falando de consumo e, portanto, esses clientes têm um grande potencial de serem impactados por essa reforma. Então, hoje eu queria trazer um panorama geral do que é a reforma, o que precisa ser feito agora, quais são os impactos de cada ponto da reforma na vida de cada um de nós, e vai mudar bastante coisa. Eu tenho uma impressão positiva, apesar da transição que não vai ser tão simples, porque a gente vai ter um tempo de convivência, a gente vai falar sobre isso, de um sistema misto, porque não dá para você trocar tudo de um dia para o outro, então vai ter um período de transição, mas eu tenho uma expectativa positiva, a menos que o nosso Congresso vá deformando essa reforma no decorrer dos anos. Essa é uma preocupação que se tem, porque quando se cria uma coisa nova, depois vem um penduricário legal aqui, uma lei ali, que vai mudando e vai criando aqueles anexos, aquelas coisas que vão deformando a ideia inicial, né? Mas a gente tem que falar do que está posto na legislação hoje. Então vamos lá. Principalmente, o que muda na reforma tributária? A reforma tributária, para começar, deixa eu só mudar. Quais são os principais pontos? Quais são os principais pontos? Eu separei aqui em 6 pontos principais para mencionar para vocês. A primeira coisa que todo mundo precisa entender é que durante a reforma tributária haverá uma substituição de impostos. Alguns impostos serão extintos e outros impostos serão. Na verdade, a palavra certa nem seria impostos, seria tributos. Alguns tributos serão extintos, outros serão criados. Existe uma diferença técnica, jurídica entre tributo e imposto, mas não vem ao caso agora, tá? Quais são os tributos que vão ser extintos no decorrer da reforma tributária? O ICMS, que eu acho que é o principal deles em termos de complexidade do nosso sistema tributário atual. O ICMS ele vai deixar de existir lá no final da reforma tributária, não vai ser no ano que vem, não vai ser dia 1º de janeiro. Fiquem tranquilos, o ICMS vai continuar existindo ainda por um bom tempo. PIS e COFINS são duas contribuições federais, elas deixarão de existir também. O ISSQN, né, o que a gente chama de ISS, ele vai deixar de existir. Todos esses serão extintos, não existe mais. Não pode mais existir ICMS, PIS e COFINS, assim como ISS, ao final da reforma tributária. A menos, para eles voltarem a existir, teria que criar uma lei novamente para poder criar eles, porque eles foram extintos mesmo, acabou, não existe mais. O IPI, ele está na reforma também, mas o IPI foi feito um tratamento um pouco diferente. Na verdade, ele não foi extinto. Na prática, ele foi, mas juridicamente ele não foi. O que acontece é que, com exceção de algumas situações, especialmente relacionadas à Zona Franca de Manaus e tudo mais, o IPI ele foi tornada a alíquota dele zero, ou seja, ele continua existindo, mas com alíquota zero, o que na prática é como se ele não existisse mais. Porém, se por acaso o Estado desejar em algum momento, ele pode subir a alíquota de novo de zero para um outro valor qualquer, maior do que zero, coisa que não pode ser feito no ICMS, no PIS, no COFINS e no ISS, porque esses serão extintos mesmo. O IPI não. O IPI não vai ser extinto. Bom, estamos extinguindo impostos e, ao mesmo tempo, colocando no lugar deles outros tributos. Nós estamos extinguindo alguns tributos e colocando outros tributos. Quais são esses tributos? Basicamente são dois.
para agora, né? São dois, a gente vai falar, que são o CBS e o IBS. O CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que basicamente vem para substituir o PIS e o COFINS, e o IBS vem para substituir o ISS e o ICMS. Ou seja, um vai substituir a PIS e a COFINS e o outro vai substituir o ICMS e o ISS, ok? Eles têm uma diferença que... mas vai ter um imposto só para ISS e ICMS? Mais ou menos. Ele é um imposto chamado imposto dual. Ele é um imposto só, mas ele vai ter duas partes. Uma parte que vai ser municipal e uma parte que vai ser estadual. Por isso que o IBS, muitas vezes, ele é chamado de IBS dual. Existe um outro imposto que eu não coloquei agora, porque ele não inicia imediatamente, que vai ser criado futuramente. Na verdade, já foi criado, mas a existência prática dele vai ser mais para frente, que é o IS, Imposto Seletivo. O imposto seletivo, ele foi criado, e ele chama-se seletivo porque ele é um imposto especialmente criado para tratar produtos que causem mal à saúde ou ao meio ambiente. Então, basicamente, aqui nós estamos falando de bebidas alcoólicas, estamos falando de cigarro e assim por diante. Então, o imposto seletivo, ele é um imposto sobre a produção de alguns produtos, automóveis, porque também prejudica bastante o meio ambiente e tal. Então, são produtos que é um imposto que foi criado especificamente para esses produtos. Curiosamente, o lobby das armas conseguiu excluir as armas do imposto seletivo, mas enfim. Esse é um imposto que não pega tanto para a gente, para nós do comércio, porque ele é um imposto que vai incidir lá na indústria, por isso que eu não vou mencionar agora, e também porque ele não vai ter incidência imediata, tá bom? Então, primeira mudança é essa, a substituição dos impostos, e que são esses que eu falei. E também uma outra mudança importante é que a partir de agora, os novos impostos eles serão destacados na nota. O que significa um imposto destacado na nota? Essa é uma mudança importante que a gente vai cada um desses 6 pontos aí eu vou detalhar em seguida. Mas é que a partir de agora, o imposto ele vai ser calculado por fora e ele vai ser mostrado por fora do preço do produto. A gente vai ver na prática o que significa. Mas basicamente hoje quando eu pago R$ 100, eu estou pagando por imposto e pelo preço do produto propriamente dito. A partir da reforma, isso vai mudar um pouquinho. Outro ponto importante, a tributação agora, ela passa a ser recolhida sempre no destino. Vou explicar o que significa isso, isso é um ponto importante para alguns cenários de quem comercializa. E aí tem 2 pontos aqui que serão muito, muito, muito importantes para todo mundo. O split de pagamentos, que eu vou explicar o que e o sistema de créditos e débitos aprimorado. Esses impostos todos que foram criados são impostos que foram criados para eles serem não acumulativos. O que é um imposto não acumulativo? É um imposto que, quando eu vou andando na cadeia de produção, por exemplo, a cadeia de comercialização de um bem, o imposto acumulativo significa que em cada ponto da cadeia eu não vou pagar imposto sobre imposto. Então, basicamente, o que acontece? Quando uma indústria vende para um atacadista, existe um imposto lá daquela operação. O atacadista vai receber um crédito sobre aquele imposto que foi cobrado, e aí ele vai vender para o lojista, por exemplo, e vai pagar o imposto, mas o lojista vai receber um crédito do imposto que foi cobrado do atacadista e assim por diante. Então, cada um vai pagar o imposto só sobre a sua parte, é um imposto não acumulativo. Porém, esse sistema de débito e crédito tem algumas diferenças em relação ao que já existe hoje. Hoje, alguns impostos já têm esse conceito. O ICMS, por exemplo, é um imposto que supostamente não é acumulativo. Há controvérsias aqui, porque ele, de fato a gente paga um pouco de imposto sobre imposto, mas vamos lá, não vou entrar nesse detalhe agora. Split de pagamentos é uma coisa totalmente nova. Vou mostrar o que é, isso muda muito. E apuração automática dos impostos. Também vou explicar o que é. Mas, basicamente, o que vai acontecer é o seguinte: vai acontecer aquilo que muita gente até já esperava. Fala, poxa, o Estado já sabe.
tudo que eu compro e tudo que eu vendo. Por que que eu tenho que depois ainda declarar imposto, etc? Por que que já não apura automaticamente? Tem todo um trabalho de apuração gigantesco e eu ainda não sei se eu estou fazendo a apuração certa ou errada e ainda posso tomar uma multa por ter feito um negócio errado sem querer. Pois é, agora o imposto vai ser, vai haver uma apuração assistida. O Estado vai conseguir fazer essa apuração para você e você vai poder só conferir, contestar se for necessário ou aceitar se você concordar com aquela apuração. Esses são os principais pontos da reforma. A gente vai passar em cada um deles explicando um pouquinho melhor o que que é e o que que isso implica na prática para a gente. Ok? Então, primeira coisa. Deixa eu ir para a próxima página aqui. Bom, eu já falei um pouquinho, né? Os impostos novos serão esses. De novo, aqui a palavra imposto não está tecnicamente correta, seriam os tributos novos, né? Mas vamos lá. Eu tenho o CBS, ele vai ser um imposto, um tributo federal, que vai substituir o PIS e o COFINS, certo? Então, tudo que for vendido de produto e serviço vai pagar o CBS. O IBS, ou também chamado IBS dual, porque ele tem duas partes, ele tem o estadual e o municipal. Vai haver uma gestão compartilhada, meio que vai haver vai ser um recolhimento único que vai ser depois destinado à parte que é do Estado, vai para o Estado, e a parte que vai para o município, vai para o município. Mas a base de cálculo é a mesma. Então, por isso que é chamado o IBS dual. O imposto seletivo, eu já expliquei, né? Ele vai ter incidência só sobre alguns tipos de produto, principalmente bebidas alcoólicas, cigarros, combustíveis, enfim, esse tipo de produto que, em tese, faz mal ao ser humano ou ao planeta, tá? Existe um modelo de crédito, que eu vou explicar um pouquinho, que isso aqui muda muito, e vai haver existe uma previsão de ter um cashback social que algumas pessoas vão poder ter um pouco de restituição do imposto que pagam. Mas esses são os três principais tributos que serão criados, tá? E agora vamos falar de cada uma das mudanças para a gente ver o que que vai acontecer. Então, primeira coisa, o que que resulta da substituição dos tributos? Bom, a principal consequência prática da substituição dos tributos, na minha opinião, é o desaparecimento do ICMS. Porque o ICMS, ele é um inferno tributário hoje, essa que é a verdade. Por quê? Primeiro porque cada estado tem o seu regulamento do ICMS. E cara, quem já pegou o regulamento do ICMS, acho que ninguém aqui deve ter feito isso nesse público, mas quem já teve o desprazer de pegar o regulamento do ICMS sabe que são um documento com centenas de páginas. Cada estado tem centenas de páginas diferentes. Então, empresas que precisam se submeter a mais de um regulamento do ICMS é uma loucura. Sem contar que existe ali um monte de coisa agregada ao ICMS, então tem substituição tributária, aí tem código SEST, aí tem não sei o quê, aí tem isso, aí tem aquilo, aí tem diferença de alíquota. Cara, vira um cipoal tributário gigantesco. Grande parte da complexidade do nosso sistema tributário hoje é resultado direto da existência do ICMS, que foi, ao longo dos anos, sendo remendado, e cada estado faz o que quer, às vezes calcula coisas que supostamente deveriam ser iguais, mas de formas diferentes, então cada estado tem a sua fórmula para apuração, por exemplo, do Fundo de Combate à Pobreza, enfim, tem um monte de coisa. Com a extinção do ICMS, isso deixa de existir, passa a haver um imposto único, que a mesma regra vai valer para todos. Quando eu falo que a mesma regra vai valer para todos, não quer dizer que todos os impostos, todos os estados precisam cobrar a mesma alíquota de ICMS, não. Os estados ainda vão poder definir alíquotas de ICMS diferentes, porque eles ainda têm autonomia tributária, mas a regra geral é a mesma. Então, a complexidade da coisa é para diminuir. Então, essa é a primeira consequência para quem vai, enfim, trabalhar com isso no seu dia a dia. Especialmente quem faz venda de e-commerce, que tem que emitir a nota fiscal modelo DANF, que não é a nota fiscal simplificada, que é a nota fiscal de consumidor, ela vai ser bem mais, assim, não no momento de transição, a gente vai falar sobre a transição daqui a pouco, mas depois é para simplificar toda a situação. Então, essa é uma parte que eu considero muito positiva. A outra parte também importante é a questão do imposto ser destacado na nota. O que significa o imposto ser destacado na nota? Hoje, o ICMS, por exemplo, tanto o ICMS, PIS, COFINS, todos eles ficam escondidos dentro do preço do produto, né?
Então, quando um cliente compra da gente R$ 100, ele não está pagando R$ 100 para a sua loja. Ele está pagando lá um valor para a sua loja, mais os impostos, mais o ICMS que está ali dentro daqueles R$ 100, mais a PIS que está ali dentro daqueles R$ 100, mais a COFINS que está dentro daqueles R$ 100, enfim. O imposto fica escondido dentro da nota, que a gente chama de imposto por dentro. Então, se antes o cliente pagava R$ 100, ele via o preço do produto como R$ 100. Agora, numa situação hipotética, e esses números aqui são hipotéticos, tá? Se ele vai pagar R$ 100, ele vai entender o seguinte: olha, o preço do produto é 70, mas você vai pagar R$ 30 de impostos. Isso parece uma coisa pequena, mas não é. Isso é uma coisa muito grande, porque isso é uma mudança cultural que vai acontecer. A gente vai entender bem o que que é preço de produto e o que é imposto. E as empresas vão ter que entender isso também, porque, inclusive, essa mudança cultural, ela tem coisas profundas, né? Por exemplo, quando eu falo que o preço do produto é 70 e o imposto é 30, começa a ficar claro aquilo que nunca entrou na cabeça de um empresário, normalmente. Os empresários pensam o seguinte: ah, eu pago muito imposto. Na teoria, um empresário não paga imposto. Quem paga imposto é quem está comprando a mercadoria. O empresário, ele é um responsável pelo recolhimento do imposto, mas aquele dinheiro do imposto é um dinheiro que o consumidor está pagando e que tem que ser repassado ao Estado pelo empresário. Quando eu falo, olha, o meu preço é 70 e você tem 30 de impostos para pagar, começa a separar o que que é do empresário e o que é do governo. Isso parece pouco, mas não é. Isso é uma mudança cultural importante. Inclusive para poder dar visibilidade no tanto de impostos que a gente paga, para embasar questionamentos sobre tamanho de carga tributária, transparência e tudo mais. Na prática, além dessa questão cultural, que eu acho que é muito importante, isso pode resultar em coisas interessantes no futuro. Inclusive, alguns empresários vão falar, eu já estou até vendo acontecer, olha, sabe aquela história de muita gente que fala assim, olha, o preço é X, mas se você não pagar no cartão de crédito, eu te dou um desconto. Não duvido que algumas pessoas vão falar, olha, custa 70 e tem 30 de imposto, mas se você me pagar sem nota, você me paga só 70. Aí você não precisa pagar os 30 de imposto. Só que isso não vai funcionar muito bem, eu vou explicar por quê. Então, não vai, é uma coisa que eu não duvido que o brasileiro tente fazer, mas eu acredito que vai ser um pouquinho complicado de fazer isso por causa das coisas que eu vou mostrar em seguida. Mas existe uma coisa interessante, que por isso que eu estava perguntando a cidade de cada um de vocês, que tem a ver com o fato de que o imposto agora vai ser cobrado no destino. O que que acontece? Existe um fato curioso, e isso é especialmente importante para quem trabalha com e-commerce, que eventualmente vende para alguns estados diferentes, né? Às vezes vende para Bahia, às vezes vende para o norte, às vezes vende para outro estado do Nordeste qualquer, vende para o sul. E que é o seguinte: como agora os impostos serão cobrados, eu vou mostrar isso logo em seguida, no destino, o custo final do produto para o consumidor vai depender de onde ele está. Entendeu? Esse é um negócio curioso. Então, às vezes eu tenho um produto que custa 70, mas se ele tiver, o consumidor estiver em São Paulo, ele é 70 mais um X de imposto, porque vai depender do quê? Vai depender do ICMS não, perdão, do IBS estadual dessa unidade da Federação de São Paulo e mais do IBS municipal da cidade onde aquele consumidor estiver. E isso pode mudar, né? Dependendo da cidade onde ele estiver, pode mudar também o IBS municipal. Isso vai mudar. Então, um exemplo prático. Ricardo, sou responsável aqui pela parte técnica, no caso da Solaris TI. Nós temos clientes em vários estados, em várias cidades diferentes. O que que vai acontecer? Eu não posso mais dizer que o meu produto, o meu serviço, no caso, o Solaris Cloud, a mensalidade, ela não vai ser igual para todo mundo. Vai depender. A parte da Solaris vai ser igual para todo mundo. Mas o cliente que estiver contratando o serviço lá em Rondônia pode pagar um preço diferente do cliente que está contratando o serviço no Rio Grande do Sul, ou lá no Ceará, ou qualquer outra unidade da federação. Por quê? Porque o custo final, não estou falando do preço, o meu preço pode ser o mesmo, mas o custo final que o consumidor, ou no caso, o contratante, o tomador do serviço vai pagar,
vai depender do estado onde ele estiver ou do município onde ele estiver. Então, isso é um negócio interessante. Isso vai ter que mudar, por exemplo, a forma do e-commerce, quando ele for fazer, quando ele mostrar o preço do produto, porque ele vai passar por mostrar o preço do produto, imagino eu, só o preço do produto seu, do seu relativo à parte do lojista, e aí na hora que o cliente for fechar a venda, que ele se identificar, do mesmo jeito que hoje você coloca o preço e aí depois você calcula o frete depois que o cliente se identifica e fala, agora vamos calcular o seu frete. Eu sei que o preço do produto é tanto, mas o frete vai depender de onde você está. Pois é, agora tanto o frete como os impostos vão depender de onde o cliente está. Então, a parte dos impostos ela vai ser calculada depois. Isso vai dar uma mudança cultural também, porque o preço não vai ser aquele que está mostrado inicialmente no cadastro do produto. Ah, você vai mostrar o seu produto é 100. Aí o cliente vai comprar, na hora de fechar a compra, depois que ele se identificar, pode ser que o preço agora é 130. E é uma diferença que não é uma diferença pequena, vai ser uma diferença grande, porque nós estamos estimando aí alguma coisa em torno de 30% a soma dos impostos todos. Como é que as empresas de e-commerce vão lidar com isso? Como vai mostrar isso para o consumidor? É uma questão ainda que não está clara. Pode ser que você coloque lá no início, pode ser que você coloque lá depois. Qual é o impacto que isso vai ter? Também não sei ainda, né? Porque pode ser interessante você colocar já no preço do produto um valor médio estimado, para o cliente ter uma noção de quanto é o custo real que ele vai pagar, não sei. Ou é melhor deixar separado o que é realmente preço do produto, o que é imposto, mas para quem trabalha com e-commerce, isso pode ser um ponto de atenção, tá? Especialmente para quem vende em vários estados diferentes, né? Então tem esse ponto do imposto ser destacado da nota. Segundo ponto, já falei um pouquinho, a tributação no destino. O imposto vai ser cobrado de acordo com o local onde o cliente está ou o local onde a prestação de serviços ocorreu. Isso muda para você, dono de uma pet shop? Não, se você não vende para fora da sua cidade, se você não vende para fora do seu estado. Porém, no meu caso, por exemplo, que presto serviço para várias cidades diferentes e vários estados diferentes, o meu serviço que eu hoje recolho na cidade de Campinas, o meu ISS que eu pago hoje, eu recolho para a cidade de Campinas, que é onde eu estou estabelecido. Eu não vou mais recolher o ISS da cidade de Campinas. Eu vou pagar o CBS, perdão, CBS não, o IBS municipal para a cidade onde o meu cliente estiver. Não quer dizer que eu vou ter que pagar o imposto 300 vezes diferente se eu estiver atuando em 300 cidades. Mas o IBS cobrado vai ser destinado para o local onde o meu cliente está. Numa pet shop, isso poderia fazer diferença se você, por exemplo, faz a prestação de serviços a domicílio. Exemplo, um cliente do Rio de Janeiro, um lojista do Rio de Janeiro, que presta serviço de banho e tosa em Niterói. Se o CBS de Niterói for diferente do tô falando CBS não, do IBS. Se o IBS de Niterói for diferente do IBS do Rio de Janeiro, o valor daquele banho a domicílio pode ser diferente no Rio e pode ser diferente em Niterói. Ah, se o cliente estiver dentro do seu banho e tosa fazendo o serviço no seu local, aí não, aí é ok, aí é o seu local porque o serviço está sendo prestado ali dentro da sua loja, aí não vai mudar. Mas no caso de serviço a domicílio, isso é um problema. Consequência prática: tem muitas empresas que costumam abrir sedes, até às vezes sedes fictícias, em cidades próximas. Por exemplo, é muito famoso o caso aqui em São Paulo, que o pessoal, para fugir do imposto de São Paulo, abria empresa, acho que em Barueri, se eu não me engano, porque o ISS de Barueri o pessoal cobrava 0,5%, enquanto que o ISS de São Paulo é 5%. Então, eu tenho uma empresa que presta serviços, em vez de eu fazer a sede da minha empresa em Campinas, eu alugo um espaço lá em Barueri, faço de conta que a minha empresa está lá e eu pago menos ISS. Isso vai deixar de existir, porque agora o ISS não existe mais, né? E o CBS ele vai ser cobrado de acordo com o local onde a empresa, o consumidor estiver, na maior parte das vezes. Então, isso vai deixar de fazer sentido, vai ser um desincentivo para essa competição de você baixar o imposto para trazer empresa para lá, porque isso vale também para empresas que vendem produtos, né? Às vezes um estado fala, ó, eu vou baixar o meu ICMS aqui, você não vai pagar o ICMS, e aí ele traz
a empresa para cá, mas isso não vai adiantar mais dessa forma, tá? Impacto para uma pet shop, tipicamente, não tem muito, a menos que eu esteja falando de uma pet shop que tenha e-commerce, né? E que o e-commerce atenda várias cidades e atenda vários estados. E aí eu tenho um impacto maior, mas em geral, se a empresa ela só está dentro do município e atuando com os clientes ali dentro da sua loja, não tem tanto impacto essa questão da tributação no município, tá? No município não, no destino. Essa aqui é uma mudança importante. Sistema de débitos e créditos aprimorado. Aqui é uma coisa muito importante. O que é isso? Eu já falei que a ideia do imposto é que ele não seja acumulativo, né? O que significa isso na prática? Que você vai poder se creditar do imposto. Eu estou falando você em geral. Existem situações que, por exemplo, empresas do Simples Nacional, em princípio, não vão se creditar de imposto e nem vão gerar imposto, como é hoje, né? A gente vai falar do Simples daqui a pouco. Mas na regra do regime normal, você vai poder se creditar do CBS e do IBS que você está pagando. Antigamente, já era possível você se creditar, por exemplo, do ICMS. Só que isso era muito limitado. Por quê? Você só podia se creditar de coisas que são restritas ao insumo para a sua produção ou algumas coisas consideradas essenciais. Então, era bem restrito o aproveitamento de crédito. Agora não é mais restrito. Agora, qualquer CBS e ICBS, em regra geral, né? Qualquer CBS, ICMS, CBS e IBS que você pagar numa compra, você pode aproveitar. Exemplo prático. Vamos supor que eu não esteja no Simples Nacional. Eu, Solaris TI, não estou no Simples Nacional. Se eu não estiver no Simples Nacional, ou se eu estiver recolhendo o CBS por fora, é uma questão ainda não está definida, mas vamos supor que não esteja. Eu presto um serviço para vocês. O imposto que eu cobrar não, o imposto que tiver na nossa nota, que não é um imposto que você não vai revender o meu software, mas você usa o meu software dentro da sua produção de serviço, da sua produção. Em tese, você poderia se creditar desse imposto de uma maneira muito mais geral, entendeu? Então, você poderia se creditar dos impostos que você pagou na contratação de uma prestação de serviço de uma outra empresa, por exemplo, que não é exatamente uma produção que você vai fazer, mas você vai poder se creditar do crédito, desse imposto. Só que isso traz um risco. O que acontece? E aqui é um risco importante, eu preciso realmente parar agora para falar um negócio muito importante para vocês. Junto com isso veio um possível problema muito grande para empresas que se creditam de impostos. Porque hoje o que acontece? Esse sistema de crédito, ele deixa de ser só um crédito escritural. Hoje, como é que acontece? Você compra uma mercadoria. Aí você paga ICMS naquela mercadoria. Você se apropria de um crédito de ICMS, por quê? Você está se apropriando de um crédito de ICMS daquela operação anterior, que é um ICMS devido. Agora, o que vai acontecer? Esse crédito só vai poder ser apropriado se aquela empresa anterior da etapa pagar aquele imposto. O controle de crédito e débito ele vai acontecer nota a nota, praticamente. Então, o que significa isso? Vamos dar um exemplo. Eu comprei mercadoria de um fornecedor. Então, lá ele vai pagar o equivalente ao ICMS, vai pagar o IBS municipal e o IBS municipal. Supostamente ele vai pagar. Só que eu vou lá, compro, eu me credito daquele valor. O que vai acontecer? Se ele não pagar aquele IBS, eu não posso me creditar. Então, se eu me creditei de um imposto achando que o meu fornecedor ia pagar e ele não pagar, eu não tenho direito mais a esse crédito. Ou seja, se o meu fornecedor não pagar o imposto dele, eu não tenho direito a me creditar. E eu posso ser chamado, na prática, se eu me apropriei desse crédito, a devolver esse crédito. Ou seja, eu estou, na prática, pagando o imposto que o meu fornecedor deveria ter pago. Então, antigamente, quando eu comprava alguma coisa de alguém, não era importante para mim se esse cara, assim, na prática, não era importante para mim se esse cara, esse fornecedor, essa empresa, pagava os impostos dela ou não. Isso aí era um problema dela. O meu risco era, se a empresa quebrar, eu não vou receber o meu produto. Eu fiz um pedido, não vou receber o meu produto. Ok, é um risco operacional.
Agora eu tenho um risco fiscal também, que é, eu comprei um produto de uma empresa que não pagou os impostos dela. Se eu não pagou os impostos dela, eu não vou ter o crédito. Se eu não tiver o crédito, o meu custo aumenta, que na prática é como se eu estivesse assumindo o pagamento dos impostos dela. Então, vai acontecer, muito provavelmente, uma criação de um novo mercado aqui agora de avaliação de risco fiscal do seu fornecedor. Para você saber, peraí, eu vou comprar de uma pessoa. Às vezes o preço dela, falando de duas pessoas jurídicas diferentes, ó, eu tenho o mesmo produto que eu posso comprar desse fornecedor ou daquele. Só que essa empresa, ela não está tão bem financeiramente, ela não paga tão bem os impostos dela. O meu risco é maior, porque se ela não pagar o imposto, eu vou ter que pagar o imposto dela. Então, o que que vai acontecer? Não vai ser só preço a questão. Às vezes eu posso até pagar um preço um pouco maior numa empresa que é mais bem qualificada, que o risco é menor, do que eu pagar um imposto, um preço menor para uma empresa que tem mais risco. Então, esse aqui é um ponto importante para as empresas que estão no regime normal, que é o regime de débito e crédito, tá? No regime normal de apuração. Muito importante isso, muita atenção com esse ponto aqui. Aí, existe uma coisa que, em tese, vai resolver isso. Em tese, que eu quero dizer pelo quê? Que é uma outra coisa também que é muito importante, que resolve o problema anterior, por outro lado, cria um outro problema muito grande para algumas empresas, que é um negócio chamado split payment, ou divisão do pagamentos. Gente, isso aqui talvez seja a maior inovação que a reforma tributária vai trazer. É uma coisa até um pouco assustadora. Mas é o seguinte, o que que acontece hoje? Hoje você paga, hoje você faz a venda, aí você emite a sua nota fiscal. Aí o seu contador apura quanto você vendeu. E a partir das suas notas fiscais ele fala, olha, você então agora tem que pagar tanto de ICMS. Aí ele vai e gera uma guia para você pagar o ICMS no mês seguinte, normalmente. Aí você vai lá e vai pagar essa guia, certo? Você escolhe, na verdade, se você vai pagar a guia ou não. Como escolhe? Ah, às vezes você tem a guia do imposto para pagar e tem, ao mesmo tempo, o salário do funcionário para pagar. Aí você tem que escolher um dos dois. Você não tem dinheiro para pagar os dois. Aí você escolhe pagar o funcionário e o imposto fica para depois, certo? O split payment, quando ele estiver em funcionamento completo, acaba com isso. Como acaba com isso? Vai ser muito simples. Sabe quando você vende no cartão de crédito, que você vende 100, mas você recebe 97, porque os outros R$ 3 a administradora do cartão de crédito já tirou, que é a parte dela? Pois é, o Estado vai poder fazer isso. O Estado vai tirar do pagamento que você vendeu a parte dele. Você falou sério, Ricardo? É isso mesmo? É isso mesmo. O Estado vai ser capaz. Então você vendeu 100, mas você tem 30 de imposto. Você não vai receber 100, você vai receber 70. Porque a parte dos impostos, quando o split payment estiver funcionando, vai ser automaticamente debitado daquele valor que você tem a receber e vai ser repassado para o Estado e você vai receber só a sua parte. Então, aquele conceito lá atrás que eu falei que era cultural, que é o que é imposto, na verdade é do Estado, não é seu, e você, na verdade, está apenas arrecadando para ele, ele vai ser real. Então, o Estado vai conseguir fazer isso. E aí entra uma consequência muito séria, que é a seguinte: primeiro, você tem uma questão de fluxo de caixa aí, né? Porque antigamente você tinha um tempo, às vezes, entre o recebimento do valor e o pagamento do tributo lá na frente. Isso é uma questão de fluxo de caixa que tem que ser administrado. Mas mais importante do que isso, como que o Estado vai conseguir saber qual é a parte dele e qual é a parte do que ele tem que repassar para você? A partir das notas fiscais. Isso vai estar integrado como, Ricardo? Com todo o sistema financeiro nacional. Então, nós estamos falando aqui de recebimento no cartão de crédito, nós estamos falando de recebimento por boleto, nós estamos falando de recebimento por Pix. Então, tudo o que você receber que passe pelo sistema financeiro, o Estado vai conseguir separar a parte dele. Ricardo, mas para ele saber quanto que ele vai ter que separar, eu vou ter que ter emitido a nota para ele poder saber, certo? Exatamente.
Então, sabe aquela nota daquele serviço que você esqueceu de lançar na prefeitura? Pois é, o Estado vai saber que aquela nota não existiu. E que ele, como é que ele vai fazer o cálculo da parte do imposto dele se você não tiver emitido a nota porque você esqueceu de lançar no site da prefeitura, no caso do serviço? Ou aquele produto que você esqueceu de lançar no sistema e passou ali naquela maquininha que é diferente da maquininha. Cara, você está recebendo. Se está recebendo, está entrando no sistema financeiro. O Estado vai saber que você recebeu, inclusive de pessoas físicas, tá? Isso é uma coisa. Isso vai, inclusive, impactar pessoas físicas empreendedoras, porque hoje você não precisa ser uma empresa para você receber uma maquininha e fazer as suas operações regularmente. Essas operações vão cair na malha, vamos dizer assim, malha fina do Estado. Então, fica um alerta. Se hoje você. Eu tenho clientes, tenho clientes que. eh, vou falar diferente. Algumas vezes, algumas empresas me ligam e falam: ah, mas eu não queria lançar todas as minhas vendas no sistema. Ou melhor, eu não queria emitir a nota de todas as vendas no sistema. O seu sistema não permite fazer ali um lançamento e escolher qual nota que eu vou fazer? Todos que estão aqui sabem que o nosso sistema não permite fazer isso, né? E essas pessoas estão com um problema no futuro. E aí, eu chamo a atenção dos meus clientes que têm serviço, mas lançam os serviços na prefeitura. E às vezes podem escolher falar: poxa, do serviço, eu não vou lançar tudo, eu vou lançar só uma parte. Porque como é que o Estado vai saber quanto de serviço que eu realmente prestei, quantos banhos eu dei? Não dá, ele não tem como ficar aqui contando. Pois é, ele talvez não consiga contar quantos banhos você deu, mas ele vai saber quanto você está recebendo. A menos que você receba, talvez em dinheiro, nota espécie. O que é muito difícil hoje em dia, porque quase mais ninguém usa. Então, aquela história lá atrás que eu falei lá no início. Ah, o meu produto custa 70, mas tem 30 de imposto. Mas se você me pagar sem nota, eu te cobro só 70 e deixo o imposto do governo para lá. Como é que você vai fazer isso? Você vai voltar a receber tudo em dinheiro? Será que isso é viável de acontecer? Tá meio complicado de acontecer. Então, essa questão do split payment é uma questão que, assim, o objetivo da Receita é zerar sonegação, essa que é a verdade, tá? Falando sem meias palavras, é isso essa que é a ideia do Estado. Ricardo, você acha bom ou ruim isso? Eu acho bom, porque eu acho que se todo mundo pagar igual, todo mundo vai ter que ter os seus custos calculados, os custos corretamente calculados e os custos justos, e não vai ter a concorrência desleal daquele que não paga para aquele que paga todos os impostos. Hoje eu tenho muitos clientes que têm dificuldade de cobrir preço, porque sabe que o concorrente está fazendo caixa 2, não está pagando os impostos, e o meu cliente tem dificuldade de pagar, porque ele paga todos os impostos e ele às vezes não consegue bater o preço daquele cliente daquele concorrente que não paga os impostos. Mas é um ponto de atenção importante. Split payment. Bom, esses são os principais pontos e agora tem um cronograma. Como é que isso vai acontecer, Ricardo, na prática? E daqui a pouco a gente vai ver na prática mesmo o que isso muda para 1º de janeiro. Eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, mas o que acontece? Em 2026, aqui essa parte aqui é a parte que já passou, né, que é quando começou a parte de preparação. Em 2026, a reforma tributária começa a funcionar. O que significa isso? Nas notas, especialmente as notas de quem não está no Simples, já vai aparecer dois impostos adicionais, o CBS e o IBS, sendo que o IBS, na verdade, são as duas partes, o municipal e o estadual, né? O que vai acontecer? No ano de 2026, vai ter uma fase de testes, de ajuste de sistemas, etc. e tal. O valor que vai ser colocado nas alíquotas desses impostos, ele vai ser simbólico, que é 0,9% do CBS e 0,1% do IBS, totalizando ali 1% no total. Ou seja, esse valor não vai ser utilizado ainda nem para pagar, você não vai pagar CBS, não vai pagar IBS no ano de 2026, mas ele já tem que estar na nota com esse valor simbólico de 0,9 e 0,1, para que a Receita e todas as empresas consigam entender se seus sistemas estão funcionando, se não estão, se está tudo certo.
onde eles vão preparar toda essa questão do split payment que eu falei, onde eles vão definir que, na verdade, essas alíquotas, esses impostos, elas não estão completamente definidas ainda. A partir do ano que vem é que essas alíquotas vão ser definidas, etc. e tal. Em 2027, começa de fato a cobrança. A cobrança de fato começa em 2027. Em 2027, por exemplo, já deixa de existir PIS e COFINS e passa a ter só o CBS. Então, a partir de 2027 não existe mais PIS e COFINS, só vai ter CBS. E o IBS, que é a parte dos estados e do município, ele vai começar a partir daí, isso pode ser que mude alguma coisa daqui para lá ainda, mas ele vai começar uma transição onde entre 2027, falando assim grosseiramente, entre 2027 e 2033, o que vai acontecendo? As alíquotas do ICMS vão reduzindo e as alíquotas do IBS vão aumentando. Então, você vai diminuindo um e aumentando o outro. Até que, em 2033, eu falei, na verdade, 2033, de 2027 a 2032, quando chega em 2033, acaba o ICMS, o ISS. Aí você só vai ter o IBS. Então, a PIS e COFINS somem já em 2027 e o ICMS e o ISS somem de verdade lá em 2033. Nós vamos ter aí um período aí de transição, até um período longo, mas um período necessário, onde vai sendo reduzido um e aumentado o outro. Ok? Então, na prática, vai ser isso. Ok? Simples Nacional. Vai ser as alterações que vão acontecer, elas não vão acontecer para o Simples Nacional em 2026, no que diz sentido, no que se refere a essa questão de 2000, do CBS e do IBS. Mas eu vou falar um pouquinho sobre Simples lá na frente. Já estou terminando já. O que você tem que sair daqui dessa live e começar a se preocupar agora? E essa é uma coisa que eu falei. O que nós precisamos fazer na prática? Porque eu falei que vai começar em 1º de janeiro de 2026. A partir do dia 5/1 de 2026, para os clientes que não estão no Simples Nacional, já tem que ter as informações de CBS e IBS na nota. Então, é necessário já colocar esses valores nos seus cadastros de produto. Como é que vai fazer isso? Com o suporte do seu contador. Tá? Como que funciona isso na prática? Se vocês entrarem no sistema hoje, lá no Solaris Cloud, e olharem a aba de impostos com um pouco mais de atenção, vocês vão perceber que existe uma nova seção aqui, essa seção aqui, que fala dos dados do CBS e do IBS para as operações de varejo. Então, já é necessário, para agora, os contribuintes que não estão nos Simples Nacionais começarem a preencher. Ah, Ricardo, mas você falou que a alíquota ia ser fictícia. Sim, será fictícia, mas ela será necessária. Inclusive, aqui está invertido. É 0,9 do IBS e 0,1 do IBS, é 0,9 do CBS, 0,1 do IBS estadual, que é o IBS-UF, e 0, por enquanto, do IBS municipal. Porém, se não existir e se não tiver o CST preenchido, se não tiver esse novo campo aqui de classificação tributária preenchida, e se não tiver esses valores, a nota não vai ser aceita. Ou seja, a nota vai ser rejeitada. Quem não tiver com esses campos preenchidos no dia 5 de janeiro não consegue vender o produto. Estou falando de clientes que estão no regime normal de tributação. Então, é um ponto de atenção muito importante. Sou do Simples Nacional, preciso me preocupar com o preenchimento desses campos? Não com a mesma urgência, mas é importante você se preocupar com isso, porque eu vou explicar já já que tem algumas questões para as empresas do Simples Nacional. Para o Simples Nacional, as mudanças começam mais em 2027, porém, vai ser possível para o Simples Nacional pagar os impostos de duas formas diferentes, que é o que eu vou falar agora. Bom, antes de eu falar do Simples, além da questão dos cadastros, é importante começar a conversar com as equipes para entender, porque vai ser todo um novo linguajar que as pessoas que trabalham com cadastro de produtos, se elas não entenderem, elas vão colocar
Como essas informações? Como é que elas vão preencher? O que que vai acontecer? Como é que você vai negociar com o fornecedor? Então, é importante que você tenha ali a sua equipe treinada para entender tudo isso que está acontecendo, e vai ser um período de transição, é por isso que tem esse período de transição, porque as coisas vão mudar. E se você fizer errado, com toda essa automatização de cobrança automática que vai ter, com. Eu não falei, né? Eu não detalhei. Mas pensa, o Estado vai ser capaz já de reter uma parte do seu faturamento. Imagina que você cadastra uma coisa errada. Exemplo, tem produtos de pet shop que terão redução na, nas alíquotas de IBS e CBS. Já está na lei isso. Produtos, não são produtos para pet shop especificamente, mas são produtos que pet shopping vende. Se você não cadastrar corretamente, o que pode acontecer? O Estado simplesmente vai cobrar mais imposto do que você deveria, vai reter esse valor. E aí vai ser importante a participação ativa dos seus contadores, como não como emissores de guia, mas como consultores. Então, o papel dos escritórios de contabilidade aumenta nessa fase, ok? E é importante um conhecimento também de tudo isso que está acontecendo. E a questão do Simples? Bom, como eu disse, não vai haver mudança imediata para os documentos emitidos pelo Simples Nacional, porém, vai ter para o Simples uma opção. O Simples vai poder pagar o CBS e o IBS dentro da própria guia do DAS, como é hoje, né? Uma única guia lá do documento de arrecadação do Simples. Lá dentro, hoje, você paga todos os impostos praticamente, dentro de uma única guia, que é a guia do DAS. É possível continuar assim, de tal maneira que o CBS e o IBS vai ser pago lá dentro, ou para algumas empresas pode ser interessante pagar o IBS e CBS por fora do Simples. Então, se você for pagar por fora do Simples, você vai ter questões que eu não vou entrar no detalhe agora, que serão diferentes. Então, o que vai acontecer? Se você vai pagar por fora, aí você tem a questão de você poder gerar crédito, tomar crédito e tudo mais. Então, neste caso, quem vai definir isso? Você, 2 vezes por ano, você que eu falo, o contribuinte vai poder definir isso 2 vezes por ano. Com auxílio de quem que você vai tomar essa decisão? Principalmente com o seu escritório de contabilidade, que vai te atuar como um orientador em relação a isso, do que vale a pena na sua condição em particular. Porque tem algumas regras normalmente para isso, mas você vai poder fazer essa opção 2 vezes por ano. Se você for fazer essa opção, você já precisa ficar preparado, por exemplo, para essas questões de CBS e IBS. Então, vale a pena já começar a se informar sobre o assunto, ainda que não seja uma coisa tão urgente quanto o pessoal que não está no Simples Nacional. Ou seja, não é porque você está no Simples Nacional que você pode esquecer a reforma tributária. Não, ela vai te impactar. O split payment vai funcionar para todo mundo. A apuração assistida vai funcionar para todo mundo em algum momento. Não é porque você está no Simples Nacional que você está fora da reforma tributária, mas não é a mesma urgência de quem está pensando agora para o dia 1º de janeiro, que são as pessoas que não estão no Simples Nacional. Ok? Eu queria falar em 1 hora, poxa, eu consegui falar em 1 hora e 2 minutos, considerando que eu comecei às 10h03, eu consegui cumprir a minha meta de falar tudo que eu queria falar em 1 hora. Agora eu abro para vocês, quem quiser falar alguma coisa, perguntar, discutir, xingar, elogiar, não elogiar o Ricardo, elogiar a reforma, enfim. Perguntar, É, Sheila, tem alguma Ricardo, pergunta? ó, Hum, se vai estar disponível para download, né, essa gravação, uhum, sim, a gente sempre disponibiliza, né? A gente só não disponibiliza quando às vezes dá alguma coisa errada na gravação, né, que tem que fazer de novo, mas é, 99% das vezes dá certo. isso. Aí eu tenho uma pergunta aqui da Ana Lúcia, que ela falou: a empresa que compra pode pedir à empresa que vendeu o comprovante do recolhimento do imposto? Então, Ana, é uma boa pergunta, né? Eu não sei como é que vai ficar essa dinâmica, né, entre fornecedor e comprador, mas o que é importante é o seguinte: quando houver o split payment, o que vai acontecer? Quando você pagar, pensa, você agora no lado do comprador, né? Quando tiver tudo funcionando, o split payment ele resolve isso porque quando você pagar o seu imposto não, perdão, o valor daquela fatura, o Estado automaticamente vai recolher do seu fornecedor
aquele valor que é a parte do Estado. Então, fica automaticamente resolvido isso. Inclusive, eu estava vendo uma palestra de um cara da Receita falando que a ideia é a seguinte: você comprou hoje, você pagou, o crédito pode acontecer no mesmo dia para você, praticamente. Como assim um crédito no mesmo dia? Por quê? Porque esse crédito ele vai ser calculado e em algum momento o que que vai acontecer? Você vai continuar tendo uma guia para pagar, né? No final do mês você vai ter uma guia para pagar, ó, em algum momento do mês. Então ele vai ter que apurar tudo que foi crédito, tudo que foi débito. E ele já vai disponibilizar o crédito, às vezes, no momento em que o fornecedor recebeu. Até lá, é o grande problema. Até lá, antes do split payment, é o problema. Como é que você vai controlar isso? É uma questão que vai haver. Vai ter que ter uma adaptação aí nessa questão do coisa. Se pode legalmente, não sei. Mas, por exemplo, eu já vi advogado falando que num contrato que você tenha com seu fornecedor, num pedido de vendas, que se coloque lá uma cláusula dizendo isso, olha, que você é o responsável pelo pagamento do imposto. Isso não vai resolver, porque se o cara estiver quebrando, ele não vai pagar o imposto mesmo, mas já é uma proteção jurídica para você poder cobrar dizendo, eu não vou, não posso ser responsabilizado pelo seu débito. Mas é um negócio que eu quero ver as cenas dos próximos capítulos ainda, Eu tá? tenho uma outra pergunta que o Renato fez. Se você sabe como vai funcionar a questão com o Drex, Drex, Drex. Não, você pode explicar um pouquinho melhor a pergunta, Renato? Estou vendo uma pergunta do CISA aqui, enquanto o Renato, se ele puder explicar um pouquinho melhor. Da CISA, né? Como funcionar o pagamento parcelado no split? O pagamento parcelado no split vai acontecer no momento em que você for recebendo. Agora, eu não tenho certeza se o débito vai ser feito na primeira. Eu só posso até consultar, vou anotar isso aqui para consultar alguns especialistas. Se o débito do imposto vai ser feito na primeira parcela, ele já debita o imposto de toda a nota, ou se ele vai ser feito à medida que você vai recebendo, viu? Eu imagino que seja o Eloy que está perguntando. Eu vou até perguntar como é que vai ser isso. Eu não sei nem se já está definido isso, essa questão do split, que o split ele não começa agora ainda, né? Mas tem um detalhe interessante a respeito do split de pagamentos e dessa questão de pagamento parcelado, que tem uma coisa nova que eu não mencionei, que tem a ver com isso. Sabe aquela história que você às vezes recebe antes e presta o serviço depois? Quem vende pacote de serviço com pagamento antecipado, por exemplo, como é que fica esses recebimentos antecipados? Vai ser feito da seguinte forma, já posso antecipar essa resposta, porque alguém pode perguntar. O que vai acontecer é o seguinte: você vendeu um pacote, mas você não vai entregar a mercadoria agora, você não vai prestar o serviço nesse momento. Você vai fazer depois. Ou, por exemplo, uma empresa, que não é o caso das pet shops, mas que aceitam pedidos. E aí, no pedido, recebe uma entrada. Vamos comprar um carro, por exemplo. Comprei um carro, dei lá um sinal de R$ 3.000 e depois paguei a diferença. O que que a empresa vai ter que fazer? Ela vai ter que emitir uma nota especial, uma nota de débito. Ela vai emitir a nota e ela já vai apurar o pagamento desse imposto do que já foi recebido. Então, ela já paga o imposto pelo pagamento antecipado. Quando ela completa, quando ela entrega o produto, o bem, ou quando ela presta o serviço, ela vai emitir uma segunda nota, ela vai apurar aquele valor que ela já tinha pago antes e vai diminuir do imposto a pagar, e aí ela vai ter a diferença de débito e crédito para que ela pague o imposto correto. Então, essa é uma questão. Hoje, por exemplo, quem recebe do cliente antecipadamente, não necessariamente ele dá uma nota, porque não houve o fato gerador da prestação de serviço e tudo mais. Agora, você já vai ter que pagar a nota, entendeu? Quando precisar fazer uma troca ou cancelamento de uma venda, é a mesma coisa. Isso não vai mudar. Quando você fizer uma troca, na prática, o que que você tem que fazer? Você vai ter que fazer uma nota de. Aliás, é um ponto importante para as empresas do Simples, tá? É, enfim, para qualquer empresa. Quando você fizer uma nota, hoje já é assim. Na teoria, quando você faz uma nota de entrada, você se credita daquele imposto que você pagou, como se tivesse havido um cancelamento daquela operação anterior. Então,
existem dois tipos de cancelamento. Existe o cancelamento, existe uma nota nova, um novo tipo de nota chamado de retorno. Exemplo, vou fazer uma venda a domicílio. Fiz uma nota, chegou lá, e o cliente não recebeu aquela mercadoria. Por algum motivo, ele não recebeu aquela mercadoria, eu estou reincorporando aquela mercadoria no meu estoque. Mas eu já fiz uma nota onde eu estou pagando aquele imposto. Então, você vai poder fazer uma nota de retorno, onde o imposto daquela nota, uma nota vai ser vinculada à outra, então o imposto daquela nota que você fez da ida, você vai agora receber novamente, vai cancelar aquele débito com um crédito correspondente. Então, essa é a nota de uma devolução de retorno. E existe aquele caso onde o cliente recebeu a mercadoria e ele devolveu a mercadoria como uma troca, etc. e tal. Eu não sei exatamente se contabilmente, aí talvez o contador seja a melhor pessoa para explicar, se vai ser o mesmo caso, uma nota de retorno como essa, ou se é uma nota de devolução um pouco diferente do ponto de vista de geração do documento. Mas as empresas precisaram emitir notas para isso. Então, hoje, empresas do Simples, por exemplo, que às vezes não emitem notas fiscais, isso não vai ser a notinha de papelzinho lá que está na sua impressora do caixa, é nota, que é aquilo que a gente chama de DANF, né? Então, as empresas vão precisar aprender a emitir essas notas. Então, existe uma mudança cultural em relação a isso também, tá? Gente, só um detalhe. Eu não sou especialista tributário, eu não sou tributarista, e eu não sei todas as respostas, tá? Então, talvez alguma coisa eu vou dizer para vocês. Ó, isso eu não sei, eu posso perguntar, tá bom? É... O Ricardo, o Renato hum. explicou. Na verdade, o Drex é uma nova moeda que estão aí estudando em substituição a dinheiro físico. É algo similar ao Ah, Pix. tá. Não, não tem nada específico para isso ainda, não. Entendi agora. Não tem nada específico falado para isso, a reforma tributária não trata disso, mas o que tiver, assim, está no sistema financeiro nacional, está embarcado no coisa. Ah, vou receber em criptomoeda, que não do Drex, mas Bitcoin. Minha loja vai começar a receber agora serviços em Bitcoin para escapar das garras do Estado, por assim dizer. Pode acontecer? Pode acontecer, porque teoricamente Bitcoin está fora do controle do Estado brasileiro e qualquer outro Estado, né? Mas o Drex, com certeza, eu imagino que vai estar incorporado aí no sistema todo, tá bom? Ricardo, só fazendo aí um adendo nas observações, eu assisti algumas palestras, escutei alguns especialistas falando que mesmo a questão do dinheiro, dinheiro papel físico ali, o Estado ele vai ter alguns meios de fiscalização já planejados para trabalhar em cima disso, né? Movimentação financeira, algumas movimentações. E aí, falando daquele empreendedor MEI, empreendedor, sei lá, aquela pessoa que vende artesanato, a manicure, né? Esse público que hoje tem lá a maquininha, recebe dinheiro e tem uma movimentação financeira. Então, ao longo desse processo todo, o Estado, em algum momento, vai lidar também com a questão do dinheiro físico. Neste momento, não tem nada. O que Prático, acontece é né? assim, né? Você tem razão. O que acontece é assim, quando eu falo que o Estado não vai conseguir controlar o dinheiro, a questão é, se você recebe em dinheiro e o dinheiro não passa pela sua conta bancária, aí fica difícil do Estado te alcançar. Só que você vai começar a trabalhar com dinheiro sem, na teoria, é difícil acontecer, né? Você pega o dinheiro e você deposita na sua conta bancária. Aí você começa a ter uma movimentação que é incompatível com a renda que você tem. E aí o Estado está se aprimorando cada vez mais para fechar essas portas. A gente sabe que existe isso hoje, existe lavagem de dinheiro, existe N questões que o Estado está cada vez mais tentando fechar as portas para evitar esse cenário. É claro que se eu recebi aqui em dinheiro, peguei esse dinheiro, fui lá e comprei na padaria alguma coisa, ou saí gastando sem esse dinheiro nunca passar pela minha conta bancária, fica mais difícil. Mas isso não funciona em larga escala. Isso não funciona para uma loja que funciona, a menos que seja coisa muito, muito, muito pequena, é muito difícil de acontecer. Então eu acho, opinião minha, que as empresas que ainda não se conscientizaram disso, têm que começar a se conscientizar
desse fato, que é imposto não é dinheiro nosso. É difícil essa mudança, mas a verdade é essa. A gente tem que começar a pensar: imposto não é dinheiro meu. Não sou eu, lojista, quem paga o imposto. Quem paga imposto é quem está comprando de mim. Esse dinheiro nunca foi meu, esse dinheiro é do Estado, eu simplesmente passo para ele para não ter problema. Eu gosto? Não, ninguém gosta, né? Ninguém gosta. Por isso que o nome é imposto, senão seria voluntário, não seria imposto, tá bom? Ricardo, tem uma pergunta aqui ainda da Cisa, que ele tá falando do split de pagamento, porque hoje ele trabalha com o split de pagamento na maquininha Uhum, dele do cartão, uhum, e aí o cliente paga, né? Para quem não sabe como funciona, o cliente uhum, paga, e ali na própria maquininha tem um percentual que vai para a empresa, o outro percentual que vai para a pessoa física, e cada um é uhum, responsável por emitir a sua nota. uhum. Sim, vai continuar existindo. Todos esses arranjos, Eloy, vão continuar existindo, e o Estado vai ter controle disso. Os intermediadores de pagamento, eles terão muito a fazer. Inclusive, marketplace também tem regras específicas para marketplace. Eu não sei todos os detalhes ainda. E tem muita coisa nova ainda, tem muita regra que ainda está sendo feita. Há 2 semanas atrás saiu uma mudançazinha numa regra. Então, tem muita coisa que ainda está sendo feita. Mas o que eu posso te garantir é essa operação continuará sendo possível, não vai voltar atrás e vai ter controle sobre ela também. E aí, é claro, é exatamente isso que vai acontecer. O dinheiro que entrar na sua conta vai entrar com a sua parte debitada. O dinheiro que entrar na conta do seu fornecedor vai ter que entrar com a parte dele debitada também. Os detalhes de como isso acontecerá, a gente ainda vai ver mais para frente. Como eu te disse, em 2026 não vai ter split de pagamento. É, É, resposta para o cli- Plínio, eu vi que eu não respondi até agora. Sim, a gente vai tentar liberar essa gravação, sim, a menos que tenha algum problema, viu, Plínio? Pode ficar tranquilo. O é, pessoal da cli- Clínica Veterinária São João, né? isso. Perguntou. Se já tem uma tabela com os valores. Não, não tem essa tabela ainda. Por isso que o ano de 2026 é considerado o ano de teste. Esses valores eles serão fixos, 0,9% para o CBS e 0,1% para o IBS estadual. A alíquota será fixa. O que pode mudar, isso já pode ser feito, é a classificação, o CST. Como eu disse, por exemplo, medicamentos. Medicamentos, e muitas pet shops vendem medicamentos, de acordo com uma tabela que está na lei, dependendo do NCM, ele tem uma redução do da base de cálculo. Então, em vez de pagar o valor integral, ele vai ser uma base de cálculo reduzida, para você pagar menos imposto sobre medicamento. Não está especificado na lei se o medicamento ali é apenas para uso humano ou se pode ser para uso animal. Então, eu já consultei alguns tributaristas a esse respeito, e a minha opinião é a mesma deles, embora a minha opinião não valha nada, é que, se não está especificado que é só para uso humano, se você vende aquele medicamento e é o mesmo NCM, seja para uso humano, seja para uso animal, então você vai poder usar essa redução da base de cálculo. Isso já está definido. E é por isso que já é importante fazer essas classificações para já colocar essa base de cálculo definida. Então, você vai colocar lá, por exemplo, agora, o valor da alíquota, 0,9 e 0,1. Percentual de redução, tem alguns que são 30%, tem outros que são 60%, tem outros que têm até a isenção total. Por exemplo, produtos da cesta básica, e aí é para alimentação humana mesmo, é só para alimentação humana, esses são isenção total, 0% de imposto. Então, os valores das alíquotas de CBS e IBS, não. Para 2026, não. Em setembro de 2026, deve sair a alíquota para ser utilizada em 2027. Entendeu? Mas ainda não existe essa alíquota. A ideia é que sempre saia em setembro do ano anterior para poder valer para o ano seguinte. Aí eu queria só fazer uma observação, Ricardo, a respeito de nota fiscal de serviço, que Hum, existe um movimento grande com relação à nota fiscal de serviço nas prefeituras, porque cada prefeitura escolhia um padrão para trabalhar, né? Tinha lá um fornecedor que atendia uma determinada prefeitura e era um fornecedor que tinha um padrão. E algumas prefeituras já estão fazendo um movimento para trabalhar com o padrão nacional, que hoje já é um padrão que trabalha com MEI,
e pequenos empresários para emissão de nota de serviço. E a gente já está vendo um movimento das próprias prefeituras de trocarem os padrões, a maneira como emitem notas hoje de serviço lá no site da prefeitura, mudando para esse padrão nacional. Então, provavelmente a gente vai ter aí ao longo desse trajeto aí, talvez algumas mudanças nesse sentido também. O Eloy fez uma pergunta muito importante aí. Quando tiver efetivamente funcionando a reforma tributária, os contratos que já estão em vigor poderão ser reajustados devido às mudanças dos tributos? Eloy, cara, isso é muito importante. Eu digo assim, eu entendo que sim, porque a maioria dos contratos que eu vejo, o meu contrato, por exemplo, tem essa cláusula, e a maioria dos contratos que eu vejo tem a seguinte cláusula lá, que o contrato tem reajuste anual pelo IPCA ou pelo IGPM, porém, se surgir um fato alheio à vontade de uma das partes que crie um desbalanceamento na relação comercial, pode ser necessário fazer um reajuste para corrigir isso. O meu contrato, eu não lembro agora exatamente o texto da cláusula, mas existe isso. Então, assim, juridicamente falando, por exemplo, o meu contrato tem essa cláusula. Aí tem a questão comercial, não jurídica, mas comercial. A questão é a seguinte: algumas empresas vão sofrer mais do que outras. O ramo de serviços, de prestação de serviços, os especialistas estão alertando que o ramo de serviço é um ramo que vai ser muito prejudicado. Vai ter um aumento de carga tributária para os serviços. É necessário fazer uma análise muito rigorosa sobre os seus custos para verificar, você é capaz de assimilar esse aumento de carga tributária e manter preço? Porque o seu mercado exige isso? Ou por qualquer outra questão, porque você não quer fazer isso? Ou você vai ser obrigado a repassar? O que eu vejo que pode acontecer, e eu tenho certeza que vai acontecer, infelizmente, muitas vezes, é muita gente não repassar esses custos, tá? Falar, não, eu vou assumir isso e vou deixar o preço, meu preço igual, meu custo final para o consumidor igual. Aí o que que vai acontecer? Por quê? Porque o meu concorrente está fazendo isso. Aí o que que vai acontecer? Às vezes o seu concorrente vai quebrar e você vai quebrar junto com ele depois. Entendeu? Ou às vezes o seu concorrente tem uma capacidade para fazer isso e aguenta fazer isso e você não aguenta e você vai quebrar. Então, essa análise de custo, vai ter que ser olhada com muita atenção. O que que eu, Ricardo, aqui estou cogitando fazer? Cogitando, eu não sei como é que vai ser feito na prática no futuro, mas o que eu estou pensando em fazer é chegar para os meus clientes e falar o seguinte: olha só, gente, hoje você paga R$ 200 no meu contrato. Eu vou tirar desses R$ 200 o valor que é o que eu pago de imposto hoje. O que eu pago de imposto hoje é X. Vamos supor que seja R$ 60. Então, desses R$ 200, o meu preço é R$ 140 e o que eu pago de imposto hoje é R$ 60. Então, meu preço é R$ 140. Eu vou manter os R$ 140 para você e vou ter que fazer um adendo contratual para dizer que agora, a partir de agora, eu cobrarei R$ 140 mais os impostos correspondentes. Os impostos correspondentes por fora, que pode ser R$ 50, então vai baixar o preço para o consumidor do meu serviço, o tomador do serviço, ou pode ser R$ 70. Então, no final das contas, em vez de pagar 200, ele vai pagar 210. Isso é o que eu pretendo fazer, por uma questão de saúde financeira, porque hoje eu não tenho capacidade de aumentar a minha carga tributária. E como eu disse, é exatamente essa questão cultural. O imposto não é para mim, o imposto é para o Estado. Se o Estado aumentou o imposto, quem paga é o tomador do serviço. Vai ser fácil fazer isso? De jeito nenhum. Eu vou conseguir fazer isso? Não sei. Vai aumentar o custo final ou vai diminuir o custo final? Também não sei. Essas são questões que ainda estão em aberto e a gente vai ter que analisar. Mas é muito importante ter essa visão que não é só dizer, vou aumentar, não vou aumentar, vou deixar como está, tem que calcular. Tem que calcular e, de novo, quem vai ser o seu apoio nessa hora?
se você tiver um bom escritório de contabilidade para ajudar você a fazer essas contas e entender o seu cenário. No seu caso, por exemplo, o que que você vai ter que avaliar? Quanto que eu vou conseguir de crédito? Porque às vezes você vai passar a ter crédito, dependendo do cenário, como você tiver, se está no simples, se não está no simples, você pode ser que você comece a ter crédito. Por exemplo, tá? Gente que usa mão de obra terceirizada, pessoa física não, pessoa jurídica que contrata outra pessoa jurídica. Ela pode se apropriar do crédito dessa pessoa jurídica. E aí, de repente, ela vai só repassar o imposto para frente, ela vai se creditar aqui, pagar ali. Tem que fazer cálculo, não sei. Ainda não está claro tudo isso. Tá bom? Clínica Veterinária São João está perguntando se preencher os campos de CBS e NBS pode acontecer de travar. Não, pode ficar tranquila, pode preencher. Por quê? Na emissão do documento, a gente vai ver o regime tributário que você está. Se você está no Simples Nacional, ele não será incluído na nota. Então, não vai travar a emissão de nota por causa disso. O inverso pode acontecer, que é quem não está no Simples Nacional e não preencher, aí vai travar. Não vai travar por mim, vai travar pelo Estado, porque a nota vai ser rejeitada. Mas quem está no Simples preencher, pode preencher sem medo de ser feliz, tá bom? Porque ela será excluída da nota nesse momento. Aí vamos, inclusive, isso é importante. Eu já tive caso, esse ano mesmo, alguns clientes meus, que no meio do ano estouraram a alíquota e saíram do Simples. Não só estouraram a alíquota, alguns saíram do Simples mesmo, mudaram o regime tributário da empresa. Porque tem essa questão de estouro de alíquota que é um pouquinho diferente. Mas tem algumas mudaram. E aí, se essa empresa que era do Simples deixa de ser do Simples, ela vai ter que usar esses campos. E aí ela vai ter que preencher todos esses campos. Então, o melhor é ela já ter preenchido antes. Então, mesmo para quem está no Simples, eu recomendo o preenchimento dos campos, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Não estou vendo mais nenhuma, Ricardo. Acho que você já respondeu todas. Ah, então tá bom. Bom, gente, como eu disse, é uma coisa nova, muita novidade vai acontecer, a gente vai procurando manter vocês informados. Hoje, o objetivo da nossa conversa era, primeiro, chamar a atenção do que precisa ser feito imediatamente pelas empresas que precisam agir, e também dar uma orientação geral para as empresas, todos os nossos clientes. A gente sabe que vão ser necessárias muitas conversas nos próximos 7 anos aí, que nós estamos falando de 2025 até 2032. Muitas conversas para alinhar o que vai ser, como é que vai mudar, enfim, essa é só a primeira de muitas sobre esse assunto. Não é o assunto preferido da maioria das pessoas, né? Pouca gente gosta de falar desse tipo de assunto burocrático, tributário, etc., mas é um assunto importante. Então, por isso a gente já quis chamar vocês para uma primeira conversa sobre isso. Tá bom? Essa última pergunta do Eloy aí para fechar com chave de ouro, ela é importante. Sim, senhor. Sim, senhor. Existe uma nota, é um negócio engraçado isso. Existe uma nota, eu ainda não sei como é que vai funcionar, tá? Mas o que acontece? Tem um detalhezinho aí que eu não sei como é que vai funcionar, mas eu já posso responder. Quando um cliente paga com juros, a base de cálculo do tributo é o valor total da operação, incluindo os juros, tá? Então, existe um tipo de nota, que é uma nota de débito também. Existem dois tipos de nota de crédito e nota de débito. Quando eu estou falando de dois tipos de nota, existe uma diferenciação agora do tipo de nota fiscal que você emite. A nota de crédito é aquela que diminui o imposto que você tem para pagar, e a nota de débito é aquela que aumenta o imposto que você tem para pagar. Um, um desses tipos de. E existe a finalidade da nota, né? Que eu falei. A finalidade é a venda normal, aquela de retorno que eu mencionei antes, e existe uma finalidade de juros. Então, quando o seu cliente paga juros, os juros eles são parte do valor total da operação. A lei define isso, né? Que o valor do tributo, a base de cálculo, é o valor total da operação, incluindo multa e juros. Portanto, multas e juros fazem parte do valor da base de cálculo, tá? Sendo assim, quando você receber juros, você vai ter que emitir uma nota referente aos juros recebidos e vai ter que recolher imposto sobre isso também. Isso eu consigo responder já para você, Eloy. Inclusive, isso vai acontecer comigo também. Eventualmente, eu tenho um cliente que me paga com juros, e aí, nesse caso, ele vai ter que receber uma nota sobre esses juros. Ele vai ter, inclusive, provavelmente, vai ter até crédito desse imposto pago, né? Porque tudo que é CBS vai gerar crédito, e você vai ter que pagar imposto, sim.
Quando esse valor é cobrado pela operadora. Quando o valor é cobrado pela operadora e não por você, eu entendo, talvez tenha ali uma questão que eu corro o risco de não estar falando a resposta precisa, exata, mas os juros cobrados pela operadora são os juros referentes a uma operação financeira entre a operadora e o consumidor. Não é você quem está cobrando juros, tá? É a operadora. Então é ela quem vai ter que cuidar desse imposto, não você. Agora, eu estava falando de multa e juros quando o cliente paga para você a multa e juros, né? Meu caso, por exemplo, eu faço um boleto para o Eloy. O Eloy não pagou o boleto no dia, era 100, ele não pagou. Quando ele pagou 103. Então, no final, ele me pagou 103, ele não pagou 100. Então, ele vai ter que receber uma notinha ali daqueles R$ 3 a mais de juros. Agora, quando os juros é da operação financeira que a operadora cobra, é a operadora quem vai ter que cuidar desse assunto, tá? A operadora que está falando do cartão de crédito, imagina. É isso, gente. Bom, se ninguém mais tiver pergunta. Ninguém quer abrir o microfone e falar pergunta de voz aí? Eu queria ouvir a voz de alguém aí, só para. Só eu que falo, parece que eu tô. Eu gosto de falar, mas também gosto de ouvir um pouquinho. Mas, não tendo ninguém para falar, quem abriu aí? Pode falar. Eloy. Oi, Eloy, tudo bem? Bom, não, eu estou perguntando isso porque a gente, por exemplo, quando você vende parcelado, hoje em dia já é assim, né? Você vende parcelado no cartão, na verdade tem Uhum. um juro já embutido naquilo ali, só que você não fala que é juro, você aumenta o teu preço e parcela Aham. só que você é descontado com taxa de administração. Eu não sei se futuramente essa taxa que você é descontado do banco, você vai poder gerar algum crédito com relação a isso. Vamos lá. Tem dois tipos de juros que o cliente pode pagar, né? Os juros do lojista e os juros do. Normalmente, quando você vai configurar a operação lá naquelas maquininhas, você fala, quem vai pagar os juros? É o lojista ou é o cliente, né? Se é o lojista, então você está pagando e você vai pagar a taxa sobre isso. E sim, se você, o banco vai também emitir uma nota sobre esse valor, isso também teoricamente poderia ter crédito do CBS e IBS disso daí, porque a operação financeira também vai ter CBS e IBS. Agora, se o cliente está pagando juros para a operadora e não para você, e você não está vendo, não tem nenhuma participação nisso, aí a responsabilidade é da operadora. Minha visão, tá? Minha visão é essa. Mas isso vai ficando mais claro com o passar do tempo. É por isso realmente que vai ter esse ano de 2026 todo de aprendizado aí, né? Porque é muito complicado isso, porque você, na verdade, você paga o imposto sobre uma coisa que é operação financeira do banco. Às vezes, por exemplo, tem lá, Isso. você precisa parcelar em 10 vezes. Aquilo ali você tem que aumentar o teu preço, mas você vira operadora, né? Você Uhum. acaba financiando para o cliente. Só que quando você vai receber, você já recebe 10% a menos, 10, 12% a menos. Só que Pois aquilo é. não é o teu serviço efetivamente. Pois é, por isso que eu falei para você, o cálculo de custo, ele vai ter que ser feito com muita responsabilidade dessas coisas todas, porque quem não fizer isso, corre o risco de começar a pagar para trabalhar e não perceber. Aí só vai perceber a deterioração da saúde financeira da empresa, não vai ser de uma hora para outra, né? Vai começar tá ruim, não estou conseguindo viver, não tô... Por quê? Não está fazendo o cálculo do custo correto do seu serviço, porque isso vai passar a ser custo que você talvez não esteja preocupado. E tem muita empresa que eu já vi falando, eu não vou mudar nada no meu preço, eu não quero que meu cliente veja me veja Não tem. como má vontade. Mas não é questão de má vontade, é questão de sobrevivência. Então você precisa saber o que você está fazendo. Pode ser uma estratégia se você tiver cacife para isso e você puder e tiver margem para isso, ok. Agora, fazer isso sem calcular é um perigo grande, mas eu diria que, assim, de certa forma, uma irresponsabilidade, né? Tá bom, gente? Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Agradeço por vocês terem ficado aqui 1h30 falando ouvindo sobre reforma tributária, que é esse assunto chato. Mas dou parabéns também para quem veio, porque quem veio está preocupado com olhar na frente, né? Não vai ser pego de surpresa de tudo. Nem estou sabendo, não sei o que é. Então já dá para começar a entender algumas coisas. O imposto Deixo. de, o imposto de renda e contribuição social vai desaparecer? Não, imposto de renda, como eu falei no início, o imposto de renda e contribuição social, nesse momento,
como eles são impostos sobre renda, né? Não sobre o consumo. Então, não foi mexido, não teve nada que mudou o imposto de renda e nem contribuição social. No futuro, existe aquela história, né? Aquela eterna discussão que há no nosso Congresso sobre reformas, né? Se fala também de fazer uma reforma tributária sobre a renda, né? E aí tem N questões políticas, que eu não vou entrar no mérito aqui, mas tem sempre assim, o Estado não pode deixar de arrecadar, o contribuinte tem o lobby que quer, muitos contribuintes têm força para pegar isenção, então não é fácil, né? A gente vê essas coisas demoram muito no nosso Congresso, enfim, coisas da política, né? As coisas não são rápidas num regime democrático mesmo, porque tem muitas discussões, vai e volta. Essa reforma tributária, por exemplo, ela vem sendo gestada há muitos anos. Não é, ela foi aprovada agora, mas ela vem sendo gestada e discutida há muitos anos atrás. E só agora conseguimos no sentido de que o Estado brasileiro conseguiu, o país conseguiu aprovar. Ok, gente, muito obrigado. Um grande abraço a todos. Bom almoço para vocês. Espero que vocês não tenham perdido a fome por causa de nada do que eu falei. Tchau, pessoal, bom dia.